O cheiro da terra molhada ainda está em minhas mãos. Faz dias que voltamos do centro da floresta, mas às vezes acordo sentindo que ainda estou lá. A espiral de pedras, a clareira cercada por árvores antigas, o vento sussurrando meu nome. É como se parte de mim tivesse sido plantada naquele solo. Uma parte que agora cresce em silêncio, dentro de mim. Desde aquele dia, nada voltou a ser como antes. Aen dorme ao meu lado. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele dorme profundamente, sem fugir para o bosque, sem desaparecer com a lua. Seu corpo está ali, quente, real, vivo. Às vezes acordo no meio da noite só para ver se ele ainda está respirando. E está. Respira como se, finalmente, tivesse conseguido descansar uma guerra inteira. Mas há algo diferente em mim. Não é medo. É outra coisa. É como se, agora que recuperei partes da minha memória, outras janelas tivessem se aberto sem permissão. Lembro do dia em que ele me carregou pela primeira vez, ferida, sem forças, enquanto eu lutava contra uma morte que já me havia tocado. Lembro da voz dele chorando, suplicando para que eu fosse devolvida. Mas tem mais. Algo que ainda não consegui alcançar. Algo escondido atrás das últimas sombras da minha mente. Ontem, Aen me contou que os antigos o chamaram de volta ao círculo, não como punição, mas para confirmar se o vínculo foi selado. Disse que se o espírito da floresta aceitar nossa escolha, a dívida será considerada paga. E se não aceitar? Perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas disse: então não haverá mais segunda chance. Não perguntei o que isso significava. Acho que já entendi. Ninguém desafia os espíritos duas vezes impunemente. Nem, mesmo quem os ama. Hoje fui chamada até a tenda da anciã. Ela não falou nada quando entrei. Apenas colocou diante de mim uma tigela com ervas queimando e fez sinal para que eu fechasse os olhos. Obedeci. E quando fechei, vi o fogo. Não o fogo da aldeia. Era outro. Um círculo de chamas brancas, silenciosas. Eu estava no meio, sozinha. Do lado de fora, sombras me observavam. Não eram hostis, mas também não eram humanas. Sentiam e esperavam. Ouvi uma voz. Era minha, mas não era minha. Você ainda tem que lembrar o resto, Lucia. Ainda não terminou. Abri os olhos. A fumaça na tigela já havia sumido. A anciã me observava com a mesma expressão de sempre. Aquela que nunca mostra se está preocupada ou satisfeita. O espírito ainda não te libertou, disse ela por fim. Ainda há partes suas presas do outro lado. E como eu recupero isso? Ela respondeu apenas com uma palavra. Mergulhando. Fiquei em silêncio. Sabia o que isso queria dizer. Voltar para o bosque. Mas não apenas caminhar. Não apenas lembrar. Precisava entrar mais fundo. Voltar ao ponto exato onde minha alma foi dividida. Quando contei isso a Aen, ele apenas assentiu. Não tentou me impedir. Se for você quem escolhe ir, o bosque não vai te tomar. Mas se hesitar, ele pode querer completar o que começou. Senti um frio na espinha. E você vai comigo? Não, respondeu com os olhos baixos. Dessa vez, precisa ser só você. E aqui estou agora, escrevendo em folhas soltas antes que a noite chegue. O bosque me chama. Sinto isso. Como uma maré que sobe aos poucos, invadindo os poros, os pensamentos, os sonhos. Mas não tenho mais medo, porque, pela primeira vez, sei quem sou. Sei quem me esperou. Sei quem me salvou. E sei que o amor que nos une já sobreviveu ao que muitos teriam deixado morrer. Amanhã, antes do nascer do sol, eu entro no bosque, sozinha, mas não vazia, porque agora sou minha inteira, e o que for que ainda esteja lá dentro esperando por mim, vai me encontrar pronta. Ainda era noite quando deixei a aldeia. As sombras ainda envolviam tudo como um manto espesso, mas meus pés sabiam o caminho. O bosque me conhecia. E de algum modo, eu também começava a reconhecê-lo. A cada passo, o
Silêncio ao meu redor parecia mais denso. Nenhum pássaro, nenhum som de insetos. Apenas o farfalhar das folhas secas sob meus pés. E o som da minha própria respiração, que por vezes parecia vir de outro corpo. Levava comigo apenas a pulseira, com a pluma azul, nada mais. Nenhum amuleto, nenhuma faca, nenhuma proteção. Porque dessa vez, não era uma fuga, era um reencontro. A luz da lua atravessava os galhos em filetes prateados. Às vezes eu sentia como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, mas nunca olhei. Sabia que, se parasse para olhar, poderia me perder no caminho de volta. Havia algo dentro de mim que me guiava. Uma lembrança, ou um instinto. Não sei quanto tempo andei, mas em algum ponto da trilha, minhas pernas simplesmente pararam. Era ali, a clareira. Não a mesma onde fui com a Anne. Essa era mais antiga, menor, mais escura. O chão ainda tinha marcas, pequenas depressões, quase imperceptíveis, mas que eu sabia que não eram naturais. Ali, alguém um dia ajoelhou. Ali, alguém sangrou. Ali, eu morri. Não com o corpo, mas com algo que só agora entendo. Meu tempo. Sentei no centro da clareira, fechei os olhos. Respirei devagar. O ar era pesado, denso, úmido. E o som ao meu redor começou a mudar. Não sei explicar. Era como se o tempo tivesse virado líquido, como se eu estivesse afundando nele, segundo por segundo. E então, comecei a ver. Primeiro, um vulto. Correndo. Eu, desesperada, sangrando, tropeçando entre as árvores. Depois, um grito, um estalo, um clarão branco. E o chão. Meu rosto contra o chão. Depois escuridão, mas não era o fim. Uma luz pálida se aproximava. Não do céu, da terra. Como se o solo brilhasse, e de dentro da luz, ele, Ain, mais jovem, mais assustado. Tinha os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso. Carregava algo nas mãos. Um colar, acho. E sussurrava palavras enquanto chorava. Vi meu próprio corpo no chão, frágil, imóvel. Eu não respirava. E mesmo assim, algo ainda tremia em volta de mim. Aen ajoelhou, tocou minha testa, enterrou a mão na terra e cobriu meu peito com poeira fina. E então, o bosque falou. Não com palavras, com presença. Tudo ficou branco. Meu corpo flutuou. Minha alma foi dividida. Uma parte permaneceu, a outra foi levada. E então acordei. Sozinha, no meio da clareira. A manhã mal começava. Os galhos estavam úmidos de orvalho. Meus dedos tremiam. Eu havia suado tanto que minha roupa estava encharcada. Mas algo havia mudado. Lembrava. Agora lembrava tudo. Não só o que aconteceu comigo, mas o que senti. O que pedi naquele instante entre a vida e a morte. Eu pedi para ficar. Eu pedi para ficar. Pedi para voltar por ele. E voltei. Não foi só ele quem me salvou. Fui eu que escolhi não partir. Fui eu que, mesmo sem saber, gritei dentro da escuridão por mais uma chance. A pluma azul no meu pulso parecia brilhar sob a luz fraca da manhã. E entendi. Ela era o selo do que eu tinha dito ao bosque. E agora, o ciclo estava completo. Levantei devagar. Meus ossos doíam. Mas meu coração estava leve. As árvores ao meu redor pareciam mais altas, mais verdes, mais silenciosas. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio de paz. E quando me virei para voltar, lá estava ele. Aen, de pé, no limite da clareira, com os olhos cheios d'água. Não disse nada. Nem precisou. Corri até ele e nos abraçamos. Forte. Como se todo o peso dos anos, das memórias, da dor e do medo se dissolvessem entre nossos braços. Você voltou.
sussurrou a voz falha. Eu nunca fui embora. Respondi. E era verdade, voltamos juntos. Em silêncio. A clareira ficou para trás, mas o que ela guardava agora caminhava conosco. A memória completa, a certeza, a escolha. Não éramos os mesmos. Eu sentia isso com cada passo que dava. O bosque já não me assustava. Não como antes. A respiração das árvores, os estalos dos galhos, o farfalhar das folhas secas sob nossos pés. Nada disso soava como ameaça. Era como se o lugar finalmente me reconhecesse e me aceitasse. Quando saímos da parte mais densa da mata, o céu já estava limpo, o sol alto. A aldeia nos viu de longe. Ninguém sorriu. Ninguém aplaudiu. Mas algo nos olhares havia mudado. As mulheres que antes desviavam o olhar agora me encaravam com curiosidade e respeito. Os homens abaixavam levemente a cabeça quando passávamos. Crianças espiavam entre as casas, cochichando com risos contidos. Pela primeira vez, eu não era uma intrusa. Era parte de algo. E encaminhava ao meu lado, firme, mas com os olhos atentos, como se esperasse que algo ainda pudesse dar errado. Eu segurei sua mão. Já terminou, Anne, disse, num tom calmo, quase um sussurro. Está tudo inteiro agora. Ele parou. Me olhou como se quisesse acreditar, como se aquela fosse a frase que ele passou anos esperando ouvir. Você tem certeza? Perguntou. Assenti. Não sobrou mais sombra entre a gente. Eu me lembro de tudo. Lembro do fim. Mas também lembro porque voltei. Ele respirou fundo. Soltou o ar devagar, como se estivesse exorcizando anos de angústia de dentro do peito. Então agora podemos começar, murmurou. Naquela noite a fogueira no centro da aldeia foi acesa. Não era um ritual. Não havia cantos, nem fumaça, nem símbolos pintados nos rostos. Foi só uma fogueira simples, e mesmo assim, foi a primeira vez que vi quase todos os aldeões reunidos em um mesmo lugar. Alguns se sentaram em silêncio. Outros ficaram em pé, observando a distância. Anne e eu nos aproximamos. A anciã nos esperava sentada num tronco. Tinha um pequeno cesto de folhas no colo. Quando nos viu, fez sinal para que nos ajoelhássemos. Diante dela, obedecemos. Com gestos lentos, ela tirou do cesto uma tira de couro trançada bem fina, com 2 penas pequenas presas nas pontas, uma preta e uma azul. Ela as uniu com um nó simples, sem cerimônia, sem palavras. Depois, depositou a tira em minhas mãos. Agora, vocês se pertencem sem dívida, disse. Só por vontade, foi tudo. Mas bastou. Quando nos levantamos, a fogueira estalou. E por um instante, juro que vi, entre as chamas, uma sombra feminina se afastando na mata. Nada ameaçador. Era como uma despedida. A partir daquele dia, a vida mudou devagar. Não foi como nos contos de fada, com promessas e finais súbitos. A vida real nunca é assim. Mas foi um renascimento. A Anne começou a me ensinar a língua deles. Eu aprendi os nomes das plantas, das constelações, das histórias antigas contadas pelos mais velhos. Comecei a participar das atividades da aldeia. Aprendi a tecer, a coletar raízes, a reconhecer quando uma tempestade está vindo só pelo cheiro do vento. E o mais importante, aprendi a estar em paz com o silêncio, a confiar no que não precisa ser explicado. Uma tarde, enquanto lavávamos tecidos no riacho, a Anne me observava com aquele meio sorriso que ele raramente mostrava. Você não parece mais a mesma mulher que encontramos no deserto. Sorri, porque eu não sou. E quem é você agora? Pensei por um segundo, depois respondi. Alguém que morreu e voltou. Mas que dessa vez escolheu viver. Ele se aproximou, tocou meu rosto com a ponta dos dedos. E eu? Ainda sou o homem que te salvou? Não, disse olhando fundo nos palmes olhos dele. Você é o homem com quem eu quero viver tudo, daqui pra frente.
E então ele me beijou. Ali, entre as pedras do riacho, com a água correndo entre nossos pés e o som da floresta ao redor, percebi, pela primeira vez, o futuro não. Me dava medo. Não havia mais monstros à espreita, nem dívidas, nem espíritos famintos, só a vida. E o amor que, mesmo atravessando a morte, permaneceu. Nem todas as manhãs eram calmas. Havia dias em que eu ainda acordava com o peito apertado, como se o passado tentasse se insinuar outra vez. Mas a diferença era que agora eu sabia o que fazer. Eu olhava para Anne, tocava a pulseira, respirava fundo e lembrava que escolhi ficar. A aldeia também começou a mudar aos poucos comigo. Não foi de uma hora para outra. Mas um dia, uma das mulheres me trouxe um colar de sementes trançadas, sem dizer nada, apenas colocando-o nas minhas mãos. Noutro, uma criança me puxou pela mão para brincar de esconde-esconde entre as árvores. Gesto por gesto, eles foram me aceitando, não como uma hóspede, mas como uma de dentro. A Anne era diferente com eles. Sempre tinha sido respeitado, mas agora as pessoas se aproximavam mais, como se tivessem esperado por muito tempo para ver aquele lado dele. O homem que ri com os velhos, que ensina os jovens, que aperta os olhos ao sol como quem já viu coisas demais, mas ainda acredita. A gente dormia na mesma tenda, agora redecorada. Eu pintei o tecido das paredes com traços vermelhos, como os que usaram no meu rosto no dia do casamento. Ain pendurou pequenos objetos de madeira que ele mesmo talhou, símbolos antigos, protetores. As peles no chão foram trocadas por mantas trançadas por mim. Era nossa casa, simples, silenciosa e viva. Mas não demorou muito para o ancião nos chamar novamente. Entramos juntos na tenda. Ele estava mais curvado do que o normal, com os olhos fundos e a voz baixa. O bosque não esquece. Ele nunca esquece, disse, assim que nos sentamos. A Anne franziu o senho. Achei que o vínculo estava completo. Está, mas há outra coisa. Algo que foi deixado para trás. O ancião então virou-se para mim. A parte de você que voltou trouxe algo junto. Meu corpo se enrijeceu. O que quer dizer com isso? Ele pegou um objeto enrolado num pano. Colocou-o no centro da tenda e o abriu com cuidado. Era uma pedra, pequena, escura, com marcas em espiral. Pulsava com um brilho tênue, quase imperceptível. Estava enterrada na clareira, onde você caiu pela primeira vez. Apareceu 3 dias depois que vocês voltaram. Ninguém a tocou. Esperamos por você. Ain se aproximou, com cautela. Esticou a mão, mas antes de tocar, olhou para mim. Você quer ver? Assenti, sem dizer uma palavra. Aproximei os dedos. Quando toquei a pedra, uma sensação estranha percorreu meu braço. Não era dor, nem calor. Era reconhecimento. Fechei os olhos e vi uma criança correndo por entre as árvores. Cabelos negros como o céu da noite. Os olhos dela eram meus, mas havia algo diferente. Ela não fugia, ela dançava, ria. Tocava as folhas como quem conversa com elas, e então uma mão surgiu atrás dela. A mão de Ain. Não como ele é agora, mais velho, mais marcado. A imagem se dissolveu antes que eu pudesse entender mais. Abri os olhos, ofegante. Ain me segurava pelos ombros. O que você viu? Demorei a responder. Uma criança, uma menina, correndo na floresta. Ela era como eu. O ancião assentiu. É uma possibilidade. Do quê? Perguntei. Do que vem depois da morte. E do retorno. Às vezes, uma vida puxa outra. Um ciclo que se reinicia. Talvez o que foi interrompido esteja tentando nascer de novo. Ain me olhou, atordoado. Eu não conseguia raciocinar. Uma criança? O ancião apenas cobriu a pedra de novo, como se o assunto estivesse encerrado. Ainda é cedo, mas não ignorem os sinais.
Se o bosque realmente devolveu o que tomou, devolveu com sementes. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada ouvindo a respiração de Aen, observando o contorno do seu rosto à luz do fogo fraco. Aquela visão me perseguia. A menina. Correndo. Livre. Feliz. E a mão dele protegendo, acompanhando. Acordei no meio da madrugada com uma leve tontura. Senti um enjoo súbito, como se meu corpo estivesse mais cheio do que antes, como se algo dentro de mim começasse a ganhar forma. Levantei devagar. Saí da tenda. A noite estava morna. As estrelas pareciam mais próximas. Toquei a pulseira. Fechei os olhos e senti. Sim, ali, bem no fundo de mim. Havia outra vida começando. No dia seguinte, antes mesmo que o sol surgisse entre as árvores, sentei sozinha à beira do riacho. A água gelada escorria pelos meus dedos, e eu olhava o reflexo da minha pele pálida tremulando na superfície como se visse outra pessoa. Mas não era outra. Era eu. Só que diferente. Não conseguia dizer quanto daquilo era medo, e quanto era uma estranha paz que se anunciava devagar, sem fazer alarde. Meu corpo já sabia. A criança, a visão, a pedra. Tudo fazia sentido agora. E pela primeira vez, algo dentro de mim não queria correr. Queria ficar. Criar raízes. Proteger. Você acordou cedo. A voz de Aen veio suave atrás de mim. Ele se sentou ao meu lado. Ficou me observando por um tempo, em silêncio. O que viu naquela pedra, Lucia? Demorei alguns segundos para responder, meu olhar ainda fixo na água. O que vem depois de tudo? O que nasceu do que fomos? Do que perdemos? Do que escolhemos juntos? Ele franziu levemente a testa, mas antes que perguntasse de novo, tomei sua mão e a levei até meu ventre. Está aqui. A reação dele foi um silêncio absoluto. Não aquele silêncio cheio de tensão, que costuma vir antes de uma tempestade. Foi outro. Um silêncio que pesa nos olhos e não nas palavras, que treme nos lábios, mas não sai pela boca. Aen olhou para mim como se não soubesse o que fazer com o que sentia, e depois de um longo tempo murmurou: "A vida encontrou você." De novo. Encontrou a gente. Corrigi sorrindo, com os olhos marejados. Isso é o que veio depois da morte. Depois da memória. Isso é o que o bosque nos deu. Não uma punição. Uma continuação. Ele abaixou a cabeça. Apoiou a testa em minha barriga e ficou ali por longos minutos, respirando fundo, como se estivesse fazendo um novo pacto com o universo. Naquela mesma manhã, Aen anunciou ao ancião. Não houve surpresa no rosto dele. Apenas uma expressão de quem vê uma antiga profecia se cumprindo. Ela está completa agora, disse o velho. A árvore não floresce se a raiz estiver partida. Mas agora ela voltou a crescer. As mulheres da aldeia começaram a se aproximar de mim de um jeito diferente. Já não havia desconfiança, nem distância. Algumas traziam folhas amargas para o enjoo. Outras me ensinavam os cuidados com o corpo, os sinais do tempo, os modos de proteger aquilo que cresce em silêncio. Mas havia outra mudança. Algo mais, profundo. Comecei a ouvir o bosque de forma diferente. Sim, ouvir. Ele sussurrava de novo. Mas não como antes, com ecos de lembranças ou advertências. Era como se estivesse cantando. Baixo, lento, como se embalasse não só o que estava dentro de mim, mas a própria aldeia inteira. Uma nova harmonia. O vínculo que selamos, aquele que nasceu do amor, da escolha e da desobediência, agora criava um terceiro ponto. Um novo coração. Uma nova batida. Certa noite, sentada à frente da fogueira, uma das anciãs, que raramente falava, veio até mim. Sentou ao meu lado sem pedir. Ficamos em silêncio um tempo. Depois ela disse: "Sabe por que o bosque devolveu você?" Balancei a cabeça.
porque ele não pôde conter a força de quem ama ao ponto de voltar, nem a sua, nem a dele. Então, o bosque, ao invés de tomar, guardou, esperou, e agora devolveu com flores. Flores? Perguntei confusa. Ela apontou para minha barriga com o queixo. Flores que crescem com batimentos, com fome, com força. Essa criança vai nascer. Com as raízes do que foi esquecido e as asas do que foi lembrado. Vai nascer com o poder dos dois mundos. Fiquei em silêncio. Não sabia se estava pronta para algo assim, mas no fundo, algo me dizia que sim. Eu estava. Porque eu já tinha morrido antes. Já tinha sido esquecida. E agora, eu era o começo de tudo, outra vez. As semanas seguintes passaram como um fio de vento constante. Não rápidas, nem lentas, apenas contínuas, como se o tempo finalmente tivesse parado de lutar contra mim e começado a caminhar ao meu lado. Minha barriga crescia devagar, mas meu corpo já não era só meu. Eu acordava antes do sol e sentia aquela presença dentro de mim pulsar com a primeira luz. À noite, sentia o ritmo do sono mudando, como se meu coração e o dela, sim, eu sabia que era ela, respirassem juntos. Aen me observava mais do que nunca. Ele nunca foi de falar muito, mas agora, com o toque, ele dizia tudo. As mãos nas minhas costas quando eu estava cansada, o olhar longo quando me deitava na rede, as palavras sussurradas em um idioma que ainda estou aprendendo, mas que já consigo entender com o corpo. Uma noite, ele sentou atrás de mim, passou os braços pela minha cintura e sussurrou: "Você sabe que ela vai lembrar, né?" Demorei um segundo para entender. Lembrar o quê? Tudo. O que você viu, o que viveu, o que sentiu. Mesmo sem você contar. Ela vai carregar isso. Vai nascer com o que você suportou e com o que superamos. Não respondi. Porque no fundo, eu já sabia. Algumas vidas nascem com páginas limpas. Outras, com livros inteiros dentro. Um dia, a anciã me chamou para caminhar até a borda da reserva. A floresta ali era mais clara, menos densa. Disseram que aquele lugar era o ponto onde os espíritos antigos costumavam vigiar o que entra e o que sai. Aqui é onde se decide o que fica e o que parte, disse ela. E é por isso que você precisa vir aqui agora. Ela me entregou uma pequena tira de tecido branco. Dentro, uma raiz envolvida em folhas secas. Isso é para selar o ciclo anterior. Você vai enterrá-la, e com isso, tudo que ainda tenta voltar do passado vai descansar. Fiz como ela disse, ajoelhei no chão, enterrei o embrulho perto de uma pedra coberta de musgo e fechei os olhos. E então pedi, não por mim. Pedi por aquela que ainda não havia nascido, que ela não carregue minha dor, que ela herde apenas o que foi curado, que ela saiba viver sem precisar morrer antes. Na mesma noite, o bosque ficou silencioso, como se tivesse ouvido, como se dissesse: sim. Os meses seguintes foram mais calmos. Aen e eu passávamos horas caminhando pela reserva. Ele me contava histórias dos antigos, de como o tempo aqui não é o mesmo do mundo lá fora, de como há coisas que vivem entre os segundos, entre os sopros, entre os passos, e que nem sempre o que parece desaparecido está realmente ausente. Como eu, sussurrei certa vez, encostando a cabeça no ombro dele. Como nós dois. Ele corrigiu e beijou o topo da minha cabeça. A aldeia parecia respirar com a gravidez. As mulheres faziam cantos suaves à noite, enquanto trançavam cestos. Os homens limpavam o caminho até o riacho com mais cuidado. Algumas crianças desenhavam espirais na areia, as mesmas que marcaram meu corpo um dia. Era como se todos estivessem se preparando para receber alguém que já conheciam. E um dia, a anciã me disse: ela está perto. Já conversa com o bosque em silêncio. Já escuta os cantos. Quando ela vier, você não vai estar sozinha. Aen estará comigo?
Ele estará contigo. E mais do que ele, todos os que te trouxeram de volta também. Naquela noite, deitada na rede com Aen atrás de mim, senti a primeira contração. Não gritei. Não chorei. Apenas segurei a mão dele com força. Ele se levantou, chamou as mulheres. E eu, com o coração pulsando como um tambor antigo, soube. Era a hora. A tenda foi preparada com uma rapidez silenciosa. As mulheres entraram em silêncio, como se já soubessem exatamente o que fazer, como se tivessem ensaiado aquilo por anos. Havia panos limpos, raízes fervidas em água, folhas frescas penduradas acima da entrada para afastar maus espíritos, e brasas queimando devagar, soltando um cheiro doce e forte que me dava vertigem e calma ao mesmo tempo. En tentou ficar, ficou parado, imóvel, do lado de dentro da tenda. Mas uma das mulheres apenas olhou para ele e fez um gesto com a cabeça. Ele entendeu. Saiu sem dizer nada, mas antes de desaparecer, me olhou com os olhos cheios de coisa que homem nenhum conseguiria explicar em palavras. E eu balancei a cabeça. Estou bem. Pode esperar. Ela vem. Deitei sobre peles macias. O calor da fogueira me envolvia como um manto. Minhas mãos seguravam com força um pedaço de madeira entalhada, entregue por uma das anciãs. Dizem que era para que a dor tivesse onde se apoiar. E ela veio. A dor. Veio como uma onda sem fim, sem nome, sem começo ou destino. E mesmo assim, eu não temi. Porque agora, eu sabia. Sabia o que era atravessar a morte. Sabia o que era perder a memória. Sabia o que era ser esquecida pelo mundo e ainda assim ser buscada, ser amada, ser chamada de volta. Se eu sobrevivi a tudo isso, também sobreviveria a essa travessia. Sentia a pressão aumentar. Meu corpo sabia o caminho. Meu corpo era mais antigo do que minha lembrança. Era feito das mulheres que vieram antes, das que pariram no barro, no mato, no meio do silêncio, entre folhas e espirais. Ouvi sussurros em volta, cantos suaves, mãos fortes, nenhum grito, nenhuma pressa. Eu estava entre mulheres que sabiam o que fazer com a vida quando ela bate à porta. O tempo desapareceu. Não sei se foram horas ou apenas um longo segundo. Só lembro do momento exato em que a dor virou outra coisa, uma força maior, um rompimento, um fogo. E depois, silêncio. Um silêncio que durou o suficiente para eu pensar. Acabou. Mas então veio. Um som frágil, rouco, molhado. Um choro. O primeiro. Som mais antigo do mundo. Minha filha chorava. Abri os olhos. Uma das mulheres a ergueu, ainda envolta em sangue e calor. Os olhos dela estavam fechados. Os punhos cerrados. O som saía pequeno, mas vivo. Inteiro. Como um sopro de floresta no ouvido. Ela foi colocada sobre meu peito, e eu chorei junto. Chorei tudo. Os anos perdidos. A memória roubada. O deserto. A noite. De núpcias sem palavras. A primeira visão do rosto de Aen. A pluma azul. O bosque. Tudo estava ali. Dentro daquele corpinho quente e pequeno que agora respirava contra mim como se já me conhecesse há 1000 anos, ela era tudo o que ficou depois que a morte foi embora. E ao olhar para ela, entendi. Eu também havia nascido de novo. Aen entrou na tenda, quando o sol já começava a tocar o topo das árvores. Caminhou devagar, como se estivesse com medo de quebrar alguma coisa. Quando nos viu, parou. Eu ainda estava deitada, com a pequena enrolada em meu colo, dormindo. Mas ao ver os olhos dele, meu corpo inteiro se aqueceu. Ela é real, sussurrou ele, se ajoelhando ao meu lado. Eu achei que talvez o bosque tivesse nos dado só uma ilusão. Uma esperança. Não, murmurei. Ela é o que sobrou, depois que tudo foi pago. Aen a tocou devagar, um dedo sobre a testa, como se estivesse reconhecendo um símbolo antigo, ou pedindo permissão para existir naquele momento. E então, ele disse: vai se chamar Nayá, como o rio que nasce escondido,
mas encontra o mar. Nayá. O nome ficou no ar como uma promessa. Naquela noite, o céu ficou limpo. Nenhuma nuvem. Nenhum vento. Só estrelas. E uma pequena respiração tranquila contra meu peito, marcando o compasso de um novo mundo que acabava de começar. Nayá crescia como se já soubesse onde estava. Com poucos dias de vida, ela dormia pouco e observava muito. Seus olhos, escuros como a noite antes da chuva, pareciam sempre atentos a algo que nós não víamos. As anciãs diziam que ela nasceu com os olhos de quem já sonhava antes de nascer. A aldeia inteira mudou com a chegada dela. Não que virasse uma festa. Não era esse tipo de lugar. Mas havia um outro ritmo agora, mais leve. Como se todo o silêncio que antes nos cercava, agora respirasse junto com ela. As crianças se aproximavam mais de mim, como se Nayá tivesse aberto uma passagem. As mulheres traziam frutas maduras, pequenos brinquedos entalhados, panos macios. Uma delas, que nunca havia falado comigo antes, parou em frente à nossa tenda uma manhã e disse: "Ela é do bosque, mas nasceu da escolha. Vai ser ponte, como vocês." Ponte. Essa palavra ficou comigo. Era isso que Aen sempre foi. E agora, eu também. Entre um mundo e outro. Entre o que não se explica e o que se sente. E Nayá seria mais do que isso. Ela não seria uma ponte construída por dor, mas por amor? Um amor que sobreviveu a tudo. Aen se transformou. Não de forma visível, mas eu via. Quando segurava Nayá, os traços duros dele amoleciam. O guardião que um dia enfrentou o bosque com as próprias mãos, agora cantava baixinho, em um idioma ancestral, balançando a filha no colo como se a canção fosse uma prece só deles dois. "Você tem medo?" Perguntei uma noite, quando ela já dormia. Estávamos deitados na tenda, ouvindo o som da floresta. Ele demorou para responder. "Tenho, porque tudo que amamos pode ser levado. Mas agora eu entendo que algumas coisas, quando são devolvidas, voltam mais fortes." Eu me virei de lado. Encostei a mão no peito dele. Ela nunca foi levada. Ela sempre foi parte daquilo que o bosque nos prometeu. E o que ele nos prometeu? Vida. Depois do fim. Ele me puxou para mais perto e beijou minha testa. Ficamos ali, os três, embalados pelo barulho dos grilos, o farfalhar das folhas e o coração que batia pequeno no meio da noite. Nayá, dormindo entre nós. Com o tempo, voltei a andar pelas trilhas da floresta. Carregava Nayá presa a mim, no pano trançado pelas mulheres da aldeia. Às vezes Aen nos acompanhava. Outras vezes eu ia sozinha, só para sentir o cheiro da terra molhada, para lembrar quem eu fui e quem sou agora. Um dia, encontrei a anciã sentada perto da clareira antiga. Ela parecia esperar por mim. "O bosque está quieto", disse sem me olhar. "Isso é bom?" perguntei sentando ao lado dela. "É o que acontece quando um ciclo termina de verdade", respondeu. "Mas também é o que precede o nascimento de um novo." Nayá se mexeu no meu colo. Estava acordada. Olhava a clareira com os olhos semicerrados, como se escutasse alguma coisa que só ela entendia. "O que ela está ouvindo?" perguntei num sussurro. A anciã sorriu de leve. As histórias que ainda não foram contadas. Nessa noite, quando voltamos para a aldeia, Aen estava esperando na entrada da tenda. Tinha acendido uma pequena fogueira e colocado 3 pedras ao redor. Uma por cada um de nós. Quando me aproximei, ele disse: "Estive pensando." "Sobre?" perguntei. "Sobre como tudo isso começou com medo, com desespero. Você, correndo, pelo deserto. Eu, implorando para que não te levassem. E agora?" Ele me olhou com suavidade. "Agora começa com amor." Pegou uma das pedras e colocou na minha mão. "Você ainda sente que pertence a esse lugar?" Respondi sem hesitar. "Não, só pertenço. Agora esse lugar também me pertence." Ele assentiu.
Então vamos construir um lar de verdade. Não uma tenda provisória. Um espaço nosso, feito com o que somos, com o que resistiu. Eu sorri, porque entendi. A fuga tinha virado raiz, o medo tinha virado casa, e a dor tinha virado nome. Nayá. Construir uma casa na aldeia não era simples. Não bastava escolher um pedaço de terra e começar. Primeiro, era preciso pedir permissão. À terra, às árvores, aos espíritos, às pessoas. Era preciso mostrar que o que seria erguido ali não era só abrigo, era continuação. Raiz. Memória. Aen sabia disso. Por isso, antes de tocar em qualquer pedra, caminhou comigo até o círculo das árvores velhas, onde os antigos faziam suas oferendas. Levamos folhas frescas, milho, uma tira da minha antiga túnica e um fio de cabelo de Nayá, que já começava a nascer com um tom escuro e brilhoso como o do pai. Colocamos tudo aos pés da árvore central. Não estamos pedindo espaço, disse Aen, enquanto acendia uma pequena chama com gravetos secos. Estamos dizendo, ficamos. Eu completei, baixinho. Ficamos. Para sempre. A casa cresceu devagar, como crescem as coisas feitas com o tempo certo. Primeiro as estacas, de madeira firme, depois as paredes, trançadas com cipós e barro. O teto foi coberto com folhas largas, secas ao sol por dias, para que nenhuma chuva pudesse romper. Todos ajudaram. Homens, mulheres, até as crianças carregavam coisas pequenas com orgulho. Ninguém dizia nada em voz alta, mas eu sabia. Não era só por nós. Era pelo que representávamos agora. A história que antes ninguém queria contar, agora fazia parte do chão da aldeia. Enquanto a casa era construída, Nayá dava seus primeiros passos, rápidos, curtos, cambaleantes. Cada vez que ela caía, ria. Nunca chorava. Nunca reclamava. Como se já soubesse que cair faz parte de aprender a andar com firmeza. Aen a observava de longe, com um olhar que misturava espanto e rendição. Um dia, o vi sussurrando para ela, enquanto ela brincava com um punhado de areia. Cheguei perto devagar, sem fazer barulho. "O que você disse?" perguntei. Ele sorriu, quase envergonhado. Que quando ela crescer, vai ser ela quem vai nos sassus ensinar. Sorri também, porque eu sabia que era verdade. Na noite em que a casa ficou pronta, fizemos o que os antigos faziam: um fogo no centro e uma linha de pedras ao redor da porta, marcando o início de um novo ciclo. Aen me pegou pela mão. Caminhamos juntos até a entrada. Nayá, nos braços dele, observava tudo com os olhos muito abertos. A anciã estava lá, como sempre. Nos entregou um pequeno pote com fumaça de ervas e disse: "Esta casa foi feita sem medo. Por isso vai durar mais do que todas as outras." Nos desejou silêncio bom, vento limpo, noites leves. E então, entramos. A nova casa tinha cheiro de barro fresco, madeira nova e promessas feitas sem palavras. As mantas estavam dobradas no canto. A rede balançava devagar. E acima dela, Aen pendurou a tira trançada com as duas penas, a preta e a azul. Era o mesmo laço do nosso casamento, o que foi queimado na primeira cerimônia. Mas ele havia feito outro. Porque, segundo ele, agora sim estávamos prontos para começar de verdade. Naquela noite, deitamos juntos, os três. Nayá no meio, dormindo com a cabeça encostada no meu ombro e os pés apoiados no peito do pai. Aen e eu nos olhamos por um tempo. Ele sussurrou: "Sabe o que é mais bonito?" "O quê?" "Que eu lembro do dia em que pensei que tinha te perdido para sempre." Fiquei em silêncio, esperando o resto. "E agora eu te vejo assim, viva, completa, com ela. E penso que talvez, só talvez, a gente tenha sido salvo mais de uma vez." Respirei fundo. Toquei o rosto dele com a ponta dos dedos. Fomos, cada vez que escolhemos ficar. Fechamos os olhos. E ali, no meio da floresta,
cercados de silêncio, memória e raízes. Dormimos. Como quem já entendeu que o amor verdadeiro não começa quando a dor termina. Ele começa quando a gente decide continuar, mesmo depois de tudo. Hoje o céu amanheceu diferente. Tinha aquele azul profundo que aparece só depois de uma noite muito calma, daquelas em que o vento passa devagar e as árvores não fazem barulho, o tipo de dia que o povo daqui chama de tempo que guarda bênçãos. Nayá acordou antes do sol nascer. Como sempre, encostou a testa na minha e ficou ali, quietinha, me olhando como se soubesse que aquele dia era especial. Não por ser data, ou ritual, ou mudança de estação, mas por ser o primeiro dia em que tudo, de verdade, estava inteiro. Aen já estava fora da casa, cortando lenha. Ele me viu na porta e sorriu daquele jeito que ele só sorri quando acha que ninguém está vendo, mas eu vejo, sempre vejo. Já se passaram quase 2 anos desde que voltei da clareira com a memória restaurada. 2 anos desde que o bosque finalmente me aceitou. Ou talvez, me devolveu com tudo que era meu por direito. 2 anos desde que Aen deixou de ser apenas o guardião dos caminhos entre mundos e passou a ser meu parceiro de todos os dias. O homem com quem compartilho o calor da rede, o cheiro do mato nas manhãs úmidas e o futuro que antes eu achava que jamais teria. Hoje, olhando tudo em volta, percebo como o tempo não curou o que eu era, ele me transformou. A aldeia me conhece agora, não como uma estranha, não como um mistério, mas como uma delas. Me chamam para colher, para trançar, para ajudar nos partos, para ensinar às crianças os nomes das árvores que curam. Eu aprendi e ensinei de volta. Porque quem aprende a sobreviver, aprende também a doar. Nayá caminha com os pés firmes. Fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Tem um jeito de encarar as pessoas que parece de outra era. A anciã diz que ela carrega o eco dos antigos, mas não o peso. Ela não veio para repetir a nossa história. Ela veio para começar a dela. E nós, Aen e eu, não temos mais dívidas com o bosque. O que era pendente foi pago com amor, com tempo, com entrega, com uma escolha feita e refeita todos os dias. Porque amar alguém como Aen e ser amada de volta por ele não é um destino, é uma decisão, uma que eu tomaria de novo, mesmo sabendo de cada dor, cada silêncio, cada noite em que achei que não ia suportar. Porque foi tudo isso que me trouxe até aqui. Hoje, Nayá correu até o centro, da aldeia com algo nas mãos. Uma pluma azul. Encontrou caída perto do riacho. É da mamãe? Perguntou. Aen a pegou no colo. Me olhou por cima dos cabelos dela e sorriu. Não, filha. É sua. E ali, segurando a mesma pluma que um dia me trouxe de volta, ela sorriu. Como quem já sabe que o passado é semente e que dela floresce a continuação.